Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um dos amados, fazendo crescer no amor de Cristo, fazendo prosperar espiritualmente cada vez mais. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, que estamos estudando aqui desta semana, a 10ª lição do livro de Isaías, o Senhor Deus é a salvação. Claro que a gente está vendo aqui que antes de o Senhor trazer a sua salvação, a gente tem mostrado aqui os seus juízos sobre o seu povo rebelde que abandonou a aliança, se tornou desobediente, apóstata, idólatra, né? Estamos vendo tudo isso. Ontem, na quarta-feira, nós vimos as perguntas 7 e 8, quando na pergunta 7 a gente examinou o texto de Isaías 12:3, que dizia que aquele povo agora, o remanescente, cheio de alegria, todos irão até as fontes das águas, né, e beberão da água que os salvará. Então, toda pessoa que é liberta de um cativeiro, a exemplo do de Babilônia aqui, que é o contexto, quando ela é liberta pelo conhecimento da palavra, que é as águas, fonte das águas, elas ficam felizes, né? Irão ali cheios de alegria e vão beber desta água, mas vão beber mesmo até se fartar, né? Até ficar plenamente hidratado, para que esta água de salvação forme nele uma fonte que jorre para a vida eterna, para a salvação. Que maravilha, né? E vimos também na segunda pergunta de ontem, a pergunta 8ª da lição, que em Isaías 12, do versículo 4 ao 6, né, que esses que foram libertos, né, da Babilônia, né, e iam às fontes das águas, beber, se saciar, cheio de alegria e se salvar dessas águas, né, eles diriam, né, vão testemunhar, eles vão falar para o mundo: deem graça ao Senhor, invocai o nome dele, façam notório todos os seus feitos entre os povos do mundo, né? Contem o quão maravilhoso, o quão excelso é o nome de Deus, né? Cantai ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Que coisa linda, né? O mundo tem que saber isso, ó. Saiba-se isto, toda a terra saiba, né? Aí ele pede ali, faz um apelo, né? Exulta e jubila essas pessoas que dizem isso, né? Os habitantes de Sião, porque Deus é grande, o Santo de Israel está no meio do seu povo. Portanto, hoje, a primeira pergunta da quinta-feira, a pergunta 9 da nossa lição, diz assim: como o Senhor fará essa destruição? Isso seria algo somente literal para o tempo lá de Babilônia, né? Lá no quinto, sexto século antes de Cristo? Ou também existe uma aplicação tipológica, né, para o tempo do fim, atendendo ao princípio escatológico infalível de Eclesiastes 1:9, né? O que foi é o que acontecerá. O que aconteceu no passado tornará a repetir-se no futuro, né? Isaías 13, 1-6 diz assim: sentença que numa visão, ou seja, então a base aqui é que a sentença foi pronunciada a Isaías a partir de uma visão. E geralmente as visões estão repletas de imagens tipológicas, de símbolos que precisam ser interpretados e sempre aplicado a algo no futuro, claro, né? Aí o texto continua dizendo: eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, diz o Senhor, né?
os que com exultação se orgulham. Que coisa! Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa vista em revista as tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Vamos entender aqui este verso, né? Veja que este verso não se aplica, na sua forma literal, à libertação do povo lá em Babilônia. Isso se aplica muito mais agora ao retorno de Cristo, na companhia do Pai, o Todo-Poderoso, né? Para o Pai apresentar o Filho à terra que eles rejeitaram, que os seres humanos rejeitaram. Claro que ele fala aqui que tem um povo que já está sobre os montes, já congregado, ou seja, antes de Cristo voltar, esse povo já vai estar separado, selado com o Espírito Santo, né? Tem vários versos apocalípticos que nos mostram isso aí com clareza, né? Então, nunca, quando o reino dos Medo-Persa invadiu Babilônia, já tinha um povo congregado nos montes já, esperando esse dia. Claro que não se aplica. Esse texto aqui é plenamente simbólico, apontando para o futuro, né? Agora, a linguagem poética, claro que se aplica a uma libertação lá do passado. A linguagem poética, porque nos textos anteriores aqui do capítulo 12, né, capítulo 11, 10, já se falou claramente e especificamente para a libertação de Babilônia. Agora, esse texto aqui, ele se refere 99% ao tempo do fim. Ora, quando foi que o próprio Senhor dos Exércitos foi lá destruir Babilônia? Quem destruiu Babilônia foi os Medo-Persas, né? Quando foi que o Senhor veio de um país distante, ou seja, fora da Terra, de um outro planeta, pelos céus, com uma tropa? Quem é essa tropa aqui? Essa tropa aqui são os anjos, os seus valentes consagrados, que vem sobre as nuvens do céu, extremidade do céu. Esse texto aqui não se refere a uma libertação da Babilônia literal, lá 600 anos antes de Cristo. Não se refere. Aqui é tempo do fim. Olha como é claro o texto, né? E ele deixa bem claro que o Senhor usará os seus instrumentos de sua indignação para destruir toda a terra. E aqui entra aqueles teimosos, né? Que ficam dizendo assim, na volta de Cristo, todo mundo vai morar aqui na terra, ninguém vai por um tempo sair desta terra aqui, ninguém vai para algum lugar nos céus, em algum lugar que Cristo vai arrebatar, embora a Bíblia diga que os anjos vão arrebatar o seu povo, as pessoas, Cristo não pisará na terra, enviará seus anjos a arrebatar os santos para encontrar com ele nos ares e dali estaremos para sempre. Tem gente que ignora isso, mas o texto aqui é claro. O Senhor vai destruir toda a terra. O texto é claro. Mas tem gente teimosa que fala, não. É claro que a Bíblia diz que a morada eterna é aqui nesta terra, depois de ela ser renovada. Mas na volta de Cristo, ninguém vai morar aqui. Vai ser levado para algum lugar, né, que a Bíblia chama de reino dos céus, e ali, depois de 1000 anos, é que retorna para a terra o povo, né, o arraial dos santos, chamado de cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém. Por isso que o texto é claro, e vai, pois está perto o dia do Senhor. Vem Todo-Poderoso com assolação. Quem é que vai morar numa terra assolada? Né? Pois bem, essas informações, elas precisam ser tratadas com discernimento espiritual, sem teimosia, sem apego orgulhoso a uma tradição judaica ou qualquer outra tradição que está preso à letra morta. Não considera que isso aqui é uma visão. E os sonhos e visões estão repletos de tipologias, de figuras, de símbolos que precisam ser interpretados. Ou então alguém tem que mostrar realmente que veio alguém voando do céu, né? O próprio Senhor veio junto e destruiu Babilônia e deu liberdade. Eu tenho certeza que ninguém vai provar isso nas páginas da história. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta, que diz assim: quão terrível será aquele dia sobre a Babilônia?
E como ficarão os babilônicos e a Babilônia de hoje? Claro, né? Então, aqui eu até diria, né, que esse texto aqui, ele é muito o texto anterior e este que a gente vai ler agora, de 13, 7 a 9, tanto do capítulo 13 aqui, do versículo 1 até o 9, até agora, todos esses textos aqui se aplicam ao tempo do fim. Os elementos que são colocados aqui não se aplicam de forma literal à libertação do povo que estava cativo lá em Babilônia. Vamos ler aqui, então, realmente, que esse texto aqui está mais aplicado à Babilônia mística, esta Babilônia aí, que é uma união de religiões apostatadas que vão se unir ao Estado, entrar numa apostasia profunda, e Deus vai arrancar dela os seus remanescentes, como está descrito em Apocalipse 18:4, quando o Senhor apela, o último apelo, né? O último apelo do alto clamor ao mundo, quando ele diz: sai dela, povo meu. Não participem aí dos seus pecados, para que também não participem dos seus flagelos, né? Das suas pragas que eu derramarei sobre ela. Portanto, esse povo que vai sair dela é aquele povo que já antes da volta de Cristo já vai estar nos montes, né? Olha que coisa, né? Os montes aqui também é uma figura de linguagem, não literal, para que ninguém comece a fugir agora por montes antes do tempo. Vamos lá. Isaías 13, 7 a 9 diz: os braços de todos os filhos ficarão os braços de todos ficarão sem força. E de medo os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles, ou de todos eles, né? Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto. Se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Olharão uns para os outros, cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, o dia de Yahvé, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. É o que diz Isaías 13, 7 a 9. Então veja que o Senhor está descrevendo aqui o que acontecerá com o planeta e o que acontecerá com os ímpios naquele dia, né? Primeiro que ele fala aqui que os ímpios, que eram tão corajosos em perseguir, maltratar, até matar os santos, como descreve lá no Apocalipse 14, né, quando os santos pregam a última mensagem, a terceira mensagem angelical, né, que vai se tornar no alto clamor para o mundo todo, diz que alguns dos santos irão adormecer, irão morrer, em consequência da perseguição da besta terrível, porque essas pessoas estavam pregando para o mundo: não aceite a marca da besta, não adorem a sua imagem. Aí a besta ficou com raiva, está lá no texto, Apocalipse 14, versículo 9 até o 13, vamos verificar os santos ali, que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus, né? Vivem o testemunho de Jesus. Pois bem, então o texto aqui diz que esses fortes politicamente agora estão morrendo de medo, estão sem força, os braços perderam a força, os corações deles estão acelerados, batendo, porque estão, né, morrendo de pavor, né? E aqui diz também que eles chorarão, né? O medo é tão grande e a dor da vergonha, porque a dor aqui não é uma dor física, né? A dor é de uma vergonha, sofrerão e chorarão como uma mulher que está em dores de parto, né? E aí o texto diz que eles olharão uns para os outros cheios de medo. O texto fala claramente que eles estão aqui envergonhados, né? Onde é que está no Apocalipse a descrição desse momento com a outra linguagem? Apocalipse capítulo 6, no versículo 16, 17, diz lá claramente esse momento. Quando todos os ímpios olharão para o céu e gritarão. Diz as montanhas onde o texto anterior está os santos, né? Gritarão para as montanhas dizendo assim: caiam sobre nós pedras e esmaguem a gente, né? E nos escondam. Esconder de quê? Aí ele vai dizer da face de Deus, daquele que está sentado no trono, e do Cordeiro que vem à direita de Deus.
conforme o próprio Cristo disse, para a cúpula dos religiosos lá em Jerusalém. Vocês verão o Filho do Homem vindo à direita do Todo-Poderoso, né? Com resplendor, né? Ele diz, e muita glória, ele vai dizer claramente que ele vem na glória do Pai. A gloriosa presença de Deus, o Pai, resplandecendo sobre o Filho, vem apresentar o Filho ao planeta que o rejeitou e o matou. Aquele que ele enviou, agora ele vem mostrar que era o Filho dele mesmo que foi rejeitado. E também mostrar aos santos o Filho verdadeiro a que eles aceitaram, acreditaram e colocaram a sua salvação nas mãos dele. Que coisa linda, né? Pois bem, nesse momento, existe uma coisa feia aqui também. É que os ímpios olharão para os céus, olhando para a face de Deus. Ó. Quando é que alguém olha para a face e faz isso? Quando ele está envergonhado. Não é mesmo? Quando é que eu não suporto olhar nos olhos de alguém? Quando eu estou envergonhado por algo errado que eu fiz, não consigo encarar, né? Porque estou morto de vergonha, né? Então, a dor da vergonha. Ele disse, pedras caiam sobre nós e esconda-nos da face de Deus e do Cordeiro. Olha que coisa linda, né? Esconda-nos. É nesse momento que a vergonha da dor se aplica perfeitamente a essa descrição aqui do livro de Isaías, quando a terra será arrasada. Segundo o apóstolo Pedro, na volta de Cristo em glória, na nuvem dos céus, com os exércitos do Senhor, que no texto anterior disse que o Senhor já fez uma revista à tropa, né, que estão preparada para um sinal, um assovio dele, já está tudo resolvido, né? O apóstolo Pedro diz que quando Cristo retornar na nuvem dos céus, a glória do Pai adiante dele, sobre o Filho resplandecendo a glória de Deus sobre este planeta, aquele a quem o Pai confiou todo o julgamento. A Bíblia diz que, Pedro diz que diante de Cristo vem um fogo, consumindo tudo. Olha que coisa. Os elementos em chama vão se desfazer. Em outras versões, vão se derreter. Olha o tamanho da glória de Deus. Como é que vai ficar alguém vivo? Dos ímpios, claro, né? Porque os santos que estarão vivos, esse fogo não mata. Pelo contrário, esse fogo purifica, glorifica, exalta, né? Como o fogo lá, naqueles 3 jovens lá em Babilônia, que a própria Babilônia jogou, né, os 3 amarrados numa fornalha aquecida 7 vezes mais, ao invés de queimar, saíram, foi glorificado lá de dentro, né? É assim que vai ocorrer com os ímpios e com os santos. Nós que analisamos essa mensagem poderosa, jamais poderemos apresentar numa linguagem literal o que aconteceu lá em Babilônia, né, com o povo de Deus. Mas este texto, como está escrito aqui, dado em visão, cheio de figuras simbólicas, aplica-se mais 99% ao retorno de Cristo agora, que está para acontecer muito em breve, pela vontade de Deus. Amém.